Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, Canal 6, da Claro Net. Um programa especial para debater o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu tenho a satisfação de estar aqui com a jornalista Glória Alvarez, que coordena todo o trabalho ligado a essa área e a diversas outras dentro da Associação Brasileira de Imprensa. Glória, primeiro, obrigado por você se dispor o seu tempo aqui para falar com os telespectadores do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Aqui a cidadania faz e acontece. Eu sei que você está tendo um trabalho imenso aí para preparar uma intervenção nessa sexta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, do ano de 2024. Obrigado pela sua disposição e eu pergunto logo de cara, como você percebe no ano de 2024, no terceiro mandato do presidente Lula, o espaço da mulher no nosso país? Obrigado. Olha, eu vejo, Moisés, realmente com muita alegria uma melhoria. Sem sombra de dúvida, eu acho uma coisa que estamos ganhando o que a gente já deveria ter ganho há algum tempo, estamos tendo respeito, estamos sendo respeitadas. Eu acho que isso é muito interessante. Hoje, por exemplo, me veio às mãos uma pesquisa que eu ainda estou trabalhando em cima dela, estou tentando ver, é sobre a violência com a qual as mulheres comunicadoras vêm sofrendo nos últimos anos, violência de todo tipo de espécie, violência digital, violência de 2018 para cá, essa pesquisa, que é uma pesquisa feita por uma ONG que tem sede em Londres e tem uma filial aqui em São Paulo. E eles têm um trabalho que chama Mulheres de Expressão. E eles começaram a identificar, de 2018 para cá, um aumento de agressão contra as comunicadoras e também com cerceamento da liberdade de expressão dessas pessoas. Então, especialmente as mulheres, de 2018 para cá, com a última gestão, realmente gestão presidencial, as mulheres comunicadoras passaram por grandes desafios, por grandes problemas e tiveram que poder arranjar uma forma de trabalhar e de poder expressar o que ela, passar o recado para o seu público, sem cerceamento. Isso foi muito difícil. Isso eu acho que está bem melhor essa área, claro. As mulheres estão mais livres, podendo conversar, podendo se comunicar, mas ainda há muito que ganhar, há muito que ganhar. Eu acho que, em primeiro lugar, as mulheres não podem, de forma nenhuma, perder os direitos que elas adquiriram na Constituição de 1988, a grande Carta Magna que nos deu o direito de ser igual a homem, mulheres e homens terem os mesmos direitos. Isso daí é fundamental. As mulheres não podem perder isso, e muitas vezes perdem. Muitas vezes perdem, e eu te mostro por quê. Acabou de chegar outra pesquisa às minhas mãos hoje, uma pesquisa feita especial para o dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher, feita pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Pois bem, essa pesquisa, as diferenças no mercado de trabalho entre homens e mulheres é escandalosa, eu diria. Escandalosa. Não só salarial, como até mesmo eles fizeram uma pesquisa comparando o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2023. E isso daí realmente mostra, é um retrato cru, é uma crua realidade do que está se passando hoje. Então, eu acho que as mulheres precisam mesmo
continuar. Eu não digo brigando, porque ninguém está mais brigando nem lutando. O que a gente quer é dialogar. O que a gente quer e precisa é cada vez mais é, ter diálogo com homens que estejam mudando, que estejam se transformando, elas mesmas mudando, se transformando, de modo que o diálogo não se perca. O diálogo é fundamental. Eu acho que estamos melhorando, estamos no caminho, mas o caminho ainda é duro e é longo. Glória, vamos falar de uma atividade específica agora, mas depois a gente quer conversar com você sobre alguns assuntos assim mais importantes, né, na luta pela liberdade, pela manutenção desse espaço das mulheres, né, contra a violência, etc. Eu queria falar, porque eu vi no site da nossa Associação Brasileira de Imprensa, que eu vou mostrar aqui, uma publicação da participação da ABI na luta desse dia 8 de março, na construção desse dia 8 de março. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Olha, isso é uma passeata que vai acontecer no dia 8 de março. Ela vai começar na Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Começa em frente à Igreja da Candelária e vai pela Rio Branco, Avenida Rio Branco, até a Cinelândia. É tradicional essa passeata, ela existe desde 83. Então, durante a pandemia houve uma pequena interrupção, mas os grupos feministas se reúnem e eles é que organizam. Então, a ABI está indo como apoiadora, como participante, nós estamos apoiando, tanto que nós dizemos lá, a ABI apoia a democracia e a liberdade das mulheres. Qualquer tipo de liberdade, seja ela física, emocional, liberdade de trabalhar, de poder ter seus filhos, ou de poder também desistir e optar por seu corpo, como quiser. Isso daí é fundamental também. A saúde da mulher é preciso ser preservado. Então, todas essas questões serão levadas a essa passeata, que eu convido a todas as mulheres que participem, que estejam lá, que nós estaremos lá também, e iremos representando a ABI, eu e outras diretoras e mulheres da ABI irão também, e vamos participar e vamos levantar, engrossar essa voz, levantar essa bandeira mais ainda do que ela já está levantada, porque a gente não pode perder digamos, essa garra, essa vontade, e é incrível. A organização dessa passeata está sendo feita pelas jovens, pelas muito jovens. Então, o que vai ser ótimo. Eu estou muito curiosa, eu quero saber como é que vai ser, mas são elas que estão pilotando, tá? Que legal. Agora, Glória, dois assuntos me chamam a atenção. Um é a questão do mercado de trabalho, né? E outro, essa questão que você já tocou da violência. Como é que, sobre o mercado de trabalho, você percebe avanços a ocupação do mercado de trabalho pelas mulheres? Que dependem delas, etc., tem sido muito grande. Nas universidades, a maioria dos cursos já são ocupados por mulheres. Como é que você falaria sobre a situação do mercado de trabalho? Não, eu acho que há, há uma tendência, digamos assim, a realmente as mulheres irem ocupando cargos melhores e irem ocupando mais espaços na sociedade. Eu acho que existe isso, se realmente. Mas eu vou te dizer, ainda estamos muito longe, porque essa pesquisa do DIEESE, ela diz, por exemplo, que
No quarto trimestre de 2023, as mulheres representavam a maioria dos desocupados, dos brasileiros desocupados. Eram quase 55%, sendo que 35% dessas mulheres eram negras e 18% eram não negras. Então, vejam a diferença. No quarto trimestre de 23, agora, tá? Aí, então, isso daí é muito importante. Você tem que saber que ainda estamos longe do que poderíamos dizer que seria uma igualdade salarial, nem pensar. Salarial, há números da pesquisa que eu posso dizer para você bem escandalosos, como esse aqui, ó. O rendimento médio mensal das mulheres no quarto trimestre de 2023 foi 22% menor do que o recebido pelos homens. Entre todas as mulheres ocupadas, 39,9%, quer dizer, 40% recebiam, no máximo, um salário mínimo. E entre as negras, metade ganhava até esse salário. Quer dizer, só 50% é que ganhavam um salário mínimo. Enquanto essa proporção era de 29% entre as não negras e 29,8%, quer dizer, 30% entre os homens. Já entre aqueles que terminaram o ensino superior, elas ganhavam, em média, isso agora, hein, no final desse último ano, elas ganhavam, em média, R$ 4.701, 35% a menos do que eles. Eles ganhavam R$ 7.200. Ainda tem mais. 4 de cada 10 pessoas, quer dizer, 40%, ocupadas como diretoras ou gerentes eram do sexo feminino. Mas quando se observa o rendimento de homens e mulheres nessa função, nota-se que elas ganhavam R$ 5.900, quer dizer, 30% a menos do que eles, que ganhavam R$ 8.300. Isso agora, no final desse ano, que terminou agora. Então, a situação de trabalho, a situação de equiparação salarial, apesar de esse ano, né, nós temos a lei da equiparação salarial, que está sendo implantada, mas isso daí, o que a gente vai precisar é de implantação, fiscalização e ver como isso pode ser realizado. Mas a tendência vai ser mudar. Espero que ano que vem, nessa pesquisa, a gente descubra grandes sucessos. Então, Glória, há uma dificuldade, né, da ocupação do espaço da mulher nas esferas de poder. Aí você falou do mercado de trabalho, né, quer dizer, das chefias, das presidências, das CEOs, etc., no sentido de comandar a execução em diversas áreas e tal do conhecimento, que as mulheres têm total condições de ocupação, mas há uma dificuldade de aceitação disso. Nesse aspecto do poder, eu depois quero falar da política, mas do aspecto do poder empresarial, dos diversos segmentos da sociedade, de chefias e tal, ainda há uma briga, um diálogo, como você disse, tal, muito grande a ser feito, não? Sim. Agora, eu vou te dizer, recentemente, eu não estava lendo o Jornal Valor. Eu estava sem ler o Jornal Valor, via digital, alguma coisa, mas meu filho resolveu passar uma assinatura do Jornal Valor para minha casa, em papel. E eu comecei a ver o Jornal Valor. Olha, a quantidade, logo que eu comecei a ver, a quantidade de mulheres CEO que estão respondendo por empresas, que são jovens, são
bonitas ou não, isso bonita não é qualidade para ser CEO, mas mesmo assim, o que eu estou dizendo para você, que entrevistadas e respondendo e falando, a quantidade de mulheres aumentou muito. Eu não via há muito tempo, eu estou falando minha percepção pelo que eu vi no Jornal Valor, e continuo recebendo todo dia, e continuo vendo que realmente elas estão ocupando espaço, elas estão falando, elas estão aparecendo, elas estão se levantando muito, muito. Graças a Deus, dou os parabéns. Agora, e na política? Você atua na Associação Brasileira de Imprensa, que reúne mulheres jornalistas, homens jornalistas, o campo mais da área da comunicação, mas tem um forte viés político, porque representa o debate dos direitos humanos, o debate da democracia, das liberdades. Tem lá na figura, da grande figura de Barbosa Lima Sobrinho, um dos símbolos maior dessa instituição de 115 anos. Como você analisa a participação das mulheres nas esferas de poder especificamente, da política, dos deputados, das deputadas, do parlamento de forma geral, senadoras, etc., no Ministério Público, nas esferas dos ministérios, do governo federal, e de diversos órgãos que definem a política, na questão da diplomacia e tal. Como é que você faz uma avaliação desse campo do poder mais ligado à política, que depende da questão da representação, da disputa eleitoral? A gente viu vários casos aí da legislação dos 30%, mas que havia problema, aconteceram várias denúncias, né, ligadas à distribuição da verba partidária para as campanhas das mulheres, manipulação, quando não ia mesmo para o apoio às mulheres. Então, como é que você vê essa área da participação das mulheres nas esferas de poder e as condições que elas têm de disputar esse poder efetivamente? As políticas com as quais eu converso, elas reclamam muito é, da, 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 da diferença de tratamento, digamos assim, entre, digamos, o candidato homem e a candidata mulher. A candidata mulher não tem não recebe tanta verba para poder fazer campanha, recebe pouca coisa. Muitas vezes o que está acontecendo, quer dizer, os partidos políticos, eu vejo isso também, muitas vezes enchem esses 30%, essa cota de 30%, com mulheres, mas mulheres essas que não têm nem, como é que eu vou te dizer, não têm informação, conhecimento do que é, como funciona e por que funciona. Aliás, isso é uma questão de educação, e eu acho que educação de homem e de mulher. Fiquei muito satisfeita quando eu vi um secretário de Educação do Piauí, se não me engano, acho que foi do Piauí, que está fazendo uma revolução com os meninos jovens lá, botando os jovens para ir para a Câmara de Vereadores, para ficar dentro da Câmara, para fazer votação, para entrar em mesa diretora, para fazer isso, enfim, a entender o funcionamento, aí é menino e menina, jovens muito interessantes, eu achei sensacional, é isso que tem que ser feito, porque você tem que dar educação a esses jovens, eles têm que entender, tá, o porquê que eles estão lá e como eles estão e quais são as funções deles. Quais são as funções? Hoje em dia a gente tem voto obrigatório e muita gente não sabe nem por que votou e o que as pessoas, com quem ela está votando, o que elas vão fazer e por quê, o que fizeram antes, né? Não conhecem, desconhecem. Eu acho que se as escolas têm urgência de introduzir dentro do currículo esse tipo de ensinamento. É um ensinamento básico para homens e mulheres, sendo que as mulheres, especialmente, que estão entrando agora na política, que estão agora entrando nessa cota de 30%, pior ainda, é preciso que elas sejam treinadas, elas sejam informadas, elas saibam por que elas estão ali e como elas estão. O que eu ouço
é um tratamento diferenciado entre candidato homem e candidata mulher. O que eu acho que isso não vai resolver o problema, isso daí só piora. Eu acho que teria que ser um tratamento igual, um treinamento, você tem que conversar e tem que, mais uma vez, dialogar e apresentar a questão e saber como essas pessoas vão votar e por que vão votar e por que precisam votar. São elas que vão comandar. É preciso entender que elas vão ser gerentes, vão ser donos, gerentes, o voto delas vai ser fundamental para gerenciar o buraco da rua, para gerenciar a falta de espaço, para gerenciar ter mais hospital, para tudo isso. E é preciso que isso seja explicado, seja dito dentro das escolas. Eu acho que deveria começar com urgência. Agora, Glória, nós temos algumas ministras, né, no governo Lula 3. Nós temos a da área indígena, nós temos a cultura, nós temos a irmã da Marielle, né? Uhum. E eu acho que tem a da saúde. Como é que você analisa a E a performance das dessas mulheres. mulheres? E a Hã? das mulheres. E a das mulheres, ministra das E a das mulheres. mulheres, claro. E outras que eu não estou me lembrando aqui, eu não sei. Mas como é que você analisa essa performance nesse terceiro governo popular do Lula? Eu estou achando um pouco fraco. Sinceramente, eu acho que, por exemplo, a ministra das Mulheres, ela é muito tímida, ela não tá mostrando as coisas que ela precisa mostrar, aparecer, Não está discutir. agitando. Não está, não está. Eu acho que ela não está fazendo isso. E as outras, eu tenho acompanhado um pouco, acho que a, a indígena, né, a dos índios, como é o nome? Eu não sei o nome dela. Enfim, algumas se destacam mais, algumas são também destacam porque como é que se diz? O presidente quer que elas se destaquem um pouco mais, mas não estou vendo, assim, não estou hoje não estou dizendo para você, pode ser que seja muito cedo ainda para a gente poder avaliar o desempenho delas, mas não estou vendo assim alguém se projetando, alguém aparecendo assim para dizer que seja um personagem que vai, entendeu? Que vai subir, que vai fazer alguma coisa, que pode até vir a ser candidato a presidente. Não vejo. É a Sônia Guajajara. É Guajajara, é isso que eu estava querendo lembrar. A Guajajara, ela aparece porque tem muitas questões que ela precisa aparecer, né? Ela precisa ir, ela precisa aparecer, A questão mas você está analisando, porque a questão da comunicação do governo, ela uhum, sofre uma dificuldade, né, que seja por uma falta de agressividade, no bom sentido, das políticas de comunicação do governo, seja pela pelo filtro, né, feito pela mídia que, como o Lula tem entrado em assuntos, de grande repercussão, como o caso, do massacre lá dos palestinos, etc., uhum. a mídia deu uma segurada, né, na divulgação das questões, porque eles estão numa linha, no mínimo, mais neutra, no sentido de não dar espaço para essas políticas e essa maneira esse posicionamento do governo brasileiro. Eles estão, Eu acho inclusive, muito. que o Sim, momento tá muito delicado também para eles, né? Além é, desses problemas aí do que o presidente, das falas do presidente, eu acho que o problema nós temos que ultrapassar essa faixa para mostrar, por isso que eu falo que eu gostaria, quer dizer, eu gostaria, eu como cidadã e como mulher, gostaria de ver esse mulherio que está, mulherio no bom sentido, pelo amor de Deus, não é deboche nem é escárnio, eu gosto da palavra mulherio,
esse mulherio que eu acho que é fantástico, foram bem escolhidas, acho que tem o que mostrar, tem o que fazer, são mulheres que têm que fazer, mas não estão fazendo, não sei se elas estão completamente cerceadas, elas podem estar, algumas eu sei que estão, eu sei. Outras, não sei se estão, porque eu não estou acompanhando muito de perto. Eu estou vendo que algumas estão cerceadas porque elas não estão aflorando, digamos assim, mostrando o que elas podem fazer e como elas podem fazer. Tenho certeza de que elas farão um trabalho bom do momento em que elas tiverem mais espaço, mais liberdade. Certo. Agora, e sobre essa questão da violência contra a mulher, de forma geral, tem a Lei Maria da Penha, que fez há pouco tempo um marco importante. Agora, está tendo mais divulgação ou está aumentando, ou aumentou muito os casos de feminicídio? Como é que você avalia? Qual é a sua percepção? Não, eu acho que eu acho, bom, eu avalio que realmente tem muitos casos, tá? Violento, a situação está complicada. Eu acho que tem muita agressão, tem muita. E eu estou para fazer agora, e, aliás, eu tive uma conversa grande, vou fazer agora uma live com uns homens, que isso é bem interessante, uns homens que se reúnem, eles têm, é um grupo que se chama Papo de Homem. Pois bem, eles se reúnem para conversar sobre o novo homem, aquele homem que não é aquele homem que parte para a violência para poder resolver as coisas. Eles estão fazendo trabalho nos presídios com homens que estão presos por questões de violência contra a mulher. Então, eles fazem reuniões com eles, eles conversam, eles fazem grupos. Então, esses homens também estão com outro tipo de mentalidade de como educar os meninos, que os meninos precisam ser educados de outra forma também. Os meninos não podem ser educados culturalmente, os meninos carregam uma carga muito pesada. Eles têm que ser bravos, têm que partir para a ignorância, eles têm que bater para poder dar certo. Esses dias mesmo eu briguei com um Não homem. pode levar desaforo para casa. Não pode levar desaforo para casa. Isso daí é um absurdo, isso não pode acontecer. Exatamente. Isso tem que ser conversado com o garoto, com a criança, desde pequeno. Ele tem que entender que homem e mulher tem que ter uma conversa, tem que conversar, tem que ver como vai ficar, tem que dialogar. Não pode ser dessa forma. E esse grupo chamado Papo de Homem faz isso. Eles escreveram um livro que se chama Como Conversar com Homens sobre Violência contra Mulheres e Meninas. É muito interessante, e eu estou trazendo esse grupo para conversar sobre essa técnica que eles têm de conversar com esses homens e virar a cabeça desses homens. Você imagina um homem que foi preso por violência contra a mulher, ele não é um homem fácil de você conversar, não deve ser um homem fácil de você conversar, um homem fácil de você fazer com que ele se transforme, ele mude, entendeu? E eles estão empenhados nisso, e eles fazem isso. Eu acredito nesse tipo de homem, eu acredito nesse homem. Eu acho que esse homem pode ser revolucionário, ele pode ser o pontapé inicial dessa mudança toda que a gente precisa fazer. Claro está que a mulher está envolvida, porque a mulher também é a que fica mais dentro de casa com o filho, é ela que, na verdade, é ainda culturalmente a maior educadora, etc. Mas a gente precisa mudar, vai ter que mudar, e mudando, a gente pode reverter esse quadro de violência, que esse quadro de violência está
muito grande. Não acredito que não acredito que não, eu acredito que aumentou mesmo. Eu não acredito que fosse uma coisa, já era assim, e os serviços o trabalho de comunicação é que está trazendo. Não, não, eu acho que aumentou mesmo, além da comunicação, tá? Ok. Glória, você tem algum outro aspecto que você queria abordar que a gente não abordou? Senão, eu peço que você faça aí as suas palavras finais, convoque novamente a turma, as mulheres e os homens É, também, que quiserem apoiar, isso, obviamente, é essa claro, manifestação. é claro, a passeata não é uma passeata só de mulheres, é uma passeata que os homens são muito bem-vindos, que venham e que passeiem com a gente, e que venham caminhando todos juntos. Então, vou repetir, a passeata é amanhã, dia 8 de março de 2024, é Sexta-feira, sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, saindo de frente da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e indo até a Cinelândia, que durante a tarde, quer dizer, a partir de 4h30 da tarde, nós vamos caminhando até a Cinelândia. Conto com vocês, 16h30, mulheres e homens. sexta-feira, 8 de março. Isso, sexta-feira, 8 de março, ok? Ok, E Glória. você, muito Muito obrigada obrigado pelo. aí pela sua participação aqui na TV Obrigada, Comunitária do Rio, canal 6 da Claro Net. muito obrigada, um abraço. Até o próximo programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Tchau. Tchau.